gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliana e bem-vindos ao meu canal. Eu quero começar esse vídeo lendo para vocês Mateus, capítulo 26, no versículo 75. O contexto dessa passagem era quando Jesus ele foi preso, estava prestes a ser crucificado, e naquele momento Pedro estava ali próximo e algumas pessoas começaram a falar para Pedro: você é um daqueles que estavam com ele, você é um deles. E Pedro ele negou, ele falou: não, eu não conheço Jesus, eu não conheço. E aí a gente vai ver lá no versículo 75 o que aconteceu. E diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, quantas vezes, né, a gente não peca, a gente faz alguma coisa que é do desagrado de Deus, e o que se instala no nosso coração é a amargura. Nós nos tornamos pessoas amargas. Então, o pecado, ele traz isso, ele traz a tristeza, ele traz, não é somente um remorso, mas é uma sensação de culpa, é uma sensação muito dolorosa. E a pessoa amarga, se ela não corre atrás do perdão, se ela não se perdoa, ela fica uma pessoa ali estagnada naquele sentimento. A amargura é um sentimento ruim, muito ruim. É um sentimento que nos leva para baixo, é um sentimento que faz muitas das vezes a gente ficar paralisado, anestesiado. Parece que passa um tempo de tanta amargura, a gente nem sente mais nada. E é uma coisa muito triste, é uma coisa que Deus ele não quer pra gente. E ao contrário de Pedro, Judas, ele traiu também Jesus, mas ele fugiu de Jesus. Ele ficou ali com remorso. Essa é a diferença do arrependimento, porque o arrependimento ele nos gera mudança de atitude, o remorso não. O remorso, você fica triste, você se sente culpado, mas você não muda. E Judas, ele já determinou para ele mesmo uma condenação. Ele determinou que ele não merecia e ele mesmo já se condenou e ele mesmo tomou uma atitude e foi lá e tirou sua vida. E eu tenho certeza que se ele tivesse uma atitude diferente, se ele fosse atrás de Jesus, Jesus teria perdoado ele. E quando a gente erra, hoje, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo, nós temos a chance de pedir perdão. E é isso que às vezes muitas pessoas não entendem. Às vezes elas erram, elas pecam e acham que o perdão ali foi só no dia do batismo, no dia que elas aceitaram a Jesus, que ele apagou, né, os nossos erros, os nossos pecados. E dali pra frente, como se Deus ficasse contando, sabe? Às vezes que você errou, às vezes que você falhou na presença dele. E não é assim. Nós falhamos, nós pecamos, mesmo depois da gente aceitar, entregar a nossa vida para Jesus, nós continuamos pecando. Nós vamos pecar todos os dias, porque faz parte da nossa natureza. Então, às vezes você é uma pessoa estressada, às vezes você é uma pessoa nervosa, às vezes você é uma pessoa que fala sem pensar, que pensa no que não deve, faz o que não deve. E são características que quem vai transformar isso na sua vida é Jesus, é o Espírito Santo que vai te convencer que essas coisas não te servem mais. E aí a limpeza ela vai acontecendo. Mas o perdão também acontece. É que muita gente erra, pede perdão para Deus, mas não consegue aceitar que Deus perdoou a pessoa. E não consegue nem aceitar o próprio perdão. Não se perdoa, não consegue entender que a pessoa é falha. Isaías capítulo 43, versículo 25, que diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. E de encontro a esse versículo, tem uma outra passagem que está em Miqueias, no capítulo 7, versículo 18. Diz assim:
Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, aqui diz que Deus ele tem prazer em demonstrar amor. Ele esquece os nossos pecados. Tem um lugarzinho que você foi lá, você errou, Deus ele te perdoou, ele pega esse seu erro, joga lá nesse mar, um mar de esquecimento. E lá, esse pecado ele não vai ficar ressurgindo toda hora. Deus não vai ficar falando assim, ó, lembra daquela vez que você errou? Lembra dessa sua característica, que você é uma pessoa assim, assim, assim? Não. Deus, ele por amor, não é que Deus ele perdeu a memória, não é isso. Mas por amor, ele decidiu esquecer as nossas transgressões, esquecer os nossos erros. E isso também está escrito lá aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 17, diz assim: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, quando a gente erra, a gente peca, nós devemos orar pelo perdão, pedir a Deus perdão e pedir para Deus transformação, para que aquele erro a gente não venha cair mais naquilo. Se é uma característica da sua personalidade, para que Deus trabalhe, melhore, mas aceite quem você é. Aceite que Deus te fez assim, Ele te quer assim. Não pense assim, eu não vou fazer tal coisa para Deus porque eu não sou boa o suficiente. Eu não vou fazer isso porque tal pessoa é melhor do que eu não tenho qualificação. Não pense assim, tá? Aceite a sua natureza. A gente tem que melhorar? Tem, mas é o Espírito Santo que vai fazer isso. Busque sim transformação, mas não para ser que nenhuma outra pessoa. Continue sendo você, mas procure ser a semelhança de Cristo, porque Ele sim não falha, Ele é perfeito, Ele é santo e Ele é misericordioso, tá? Ele te ama a tal ponto de perdoar as suas falhas, as suas faltas. E se perdoe também, não se amarre a uma amargura, a mágoa de si mesmo, de outras pessoas. Se liberte disso. O perdão, ele é uma atitude de fé. Ele é tanto uma atitude de fé que como que você vai fazer para saber se Deus te perdoou? Você vai acreditar que Ele te perdoou. E por que você deve acreditar que Ele te perdoou? Porque nós acabamos de ler. A palavra nos diz que Deus esquece as nossas iniquidades, que por amor Ele decide nos perdoar. Então assim, nós temos dentro de nós o bem e o mal. Nós temos a nossa natureza humana e a nossa natureza espiritual. A nossa natureza que Deus nos fez renascer. Nós renascemos em Cristo. Então nós temos o bem e o mal dentro de nós. Nós temos luz e temos trevas. O que vai imperar? Aquilo que você alimentar. Então quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, quanto mais você se alimentar de coisas boas, coisas espirituais, mensagens de esperança, mais você vai estar semelhante a Deus, mais você vai ter luz dentro de você e você vai ter amor por você mesmo. Então se você errou, se você errar nós erramos, mas assim, se aconteceu algumas coisas na sua vida e você fica pensando, nossa, eu deveria ter feito diferente, eu poderia ter feito diferente, não pense assim. Peça perdão, creia que Deus te perdoou, aceite o perdão de Deus, e a partir do momento que você aceita, sua vida anda, sua vida vai para frente. Pedro foi um exemplo disso. Quando Jesus encontrou eles de novo depois de ressuscitado, Jesus perguntou para ele 3 vezes, Pedro, você me ama? E ele falou, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Perguntou para ele 3 vezes, e Jesus respondia, tá, então apacenta as minhas ovelhas, sabe? Faça parte da minha obra. Então, Jesus entregou uma bênção enorme, sabe? Uma responsabilidade enorme. Ele queria usar a Pedro. E não foi o erro de Pedro que impediu Jesus de querer usar a vida dele.
E Pedro aceitou o perdão de Jesus, aceitou que o amor, ele encobriu ali a multidão de pecados, e ele seguiu a vida dele, ele seguiu no ministério dele, ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Agora, se Pedro não aceitasse o perdão de Jesus, não se perdoasse, ele ia ficar paralisado naquela tristeza, naquela amargura que ele estava sentindo, ele ia ficar anestesiado, e aí ele não ia conseguir seguir a vida dele em frente. Então, assim, a gente vê também o exemplo de Judas. Judas, ele não conseguiu se libertar daquele remorso, daquele sentimento, e tirou a própria vida. Então ele se paralisou a tal ponto, ele se anestesiou a tal ponto com o erro, que ele tirou a própria vida. E não é isso que Deus quer, tá? Então, assim, você errou, não seja Judas, não corra de Jesus, mas seja como Pedro, que correu para Jesus. Tá? Jesus é sempre a nossa resposta e nós sempre temos um respaldo, a certeza de que Ele vai estar com os braços dele abertos, porque Ele tem um amor que a gente não compreende. Ele tomou a decisão de nos amar e Ele nos ama infinitamente. Acredite nesse amor, aceite esse amor. Não se ache uma pessoa inferior, uma pessoa que não merece. E assim, merecer mesmo, ninguém merece, mas nós temos que ter em mente que nós somos agraciados. As misericórdias de Deus se renovam na nossa vida. E é por isso que nós devemos aceitar o amor de Jesus, tá? Não se inferiorizar. Humildade é diferente de você se inferiorizar. Ele quer te perdoar, Ele quer que você aceite o perdão dele, Ele quer que a sua vida flua, Ele não quer te ver triste, Ele não quer ver você, sabe, se lamentando do que foi, do que poderia ter sido, do que vai ser agora. Ele quer que você tome uma atitude de fé, uma atitude de se perdoar, uma atitude de perdoar as pessoas, de aceitar o perdão dele, que é o principal. Aí a sua vida vai andar pra frente e vai que vai, tá bom? Então, se você já gostou dessa mensagem, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Deus abençoe!